Fala galera, eu me chamo Talib Leda e esse é o canal Falando de Medicina. Hoje eu vou conversar com vocês, trazer algumas ideias novas aqui sobre o tratamento da Covid-19, que é a doença causada pelo novo coronavírus. Primeiro eu queria pedir, quem ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui. Se está assistindo pelo Instagram, corre lá no YouTube e se inscreve no canal. Beleza? Galera, é o seguinte, hoje eu quero conversar com vocês sobre 4 medicamentos que estão sendo bastante prescritos no tratamento da Covid-19. Quais são eles? Hidroxicloroquina, azitromicina, clexane e metilprednisolona. O que acontece? A Covid, por ser uma doença recente, a gente ainda não tem estudos randomizados, duplo cego, com ensaios clínicos suficientes para gerar nível de evidência A, que seria o ideal, seria o perfeito, que seria o mais recomendado. Como ainda não houve tempo suficiente, e provavelmente isso só vai acontecer no segundo semestre, a partir de setembro, por exemplo, o que a gente tem por enquanto é um nível de evidência C. O que isso significa? São opiniões baseadas no conhecimentos de médicos que tiveram adquirido ao longo da experiência desses 3 ou 2 meses de Covid no Brasil ou em outros países também. Então isso é um uso off-label. O que isso significa? Eu vou pegar um medicamento, por exemplo, a cloroquina é utilizada no tratamento da malária. Então a recomendação dela é para malária. Eu vou utilizar ela no tratamento da Covid. Então é o uso fora da recomendação, fora da receita dela. Então é o uso off-label, ou seja, é um uso fora da recomendação, beleza? Então é o uso off-label. Beleza. Por que eu estou falando isso aqui? Porque existem alguns protocolos que por exemplo, o protocolo que está sendo usado no Piauí e também no Maranhão também, o Conselho Regional de Medicina também divulgou, é uma recomendação. Essa recomendação ela é baseada embasado pelo conhecimento de uma médica da Espanha, que ela está encabeçando esses protocolos do Piauí, do Maranhão e de Macapá. Se alguém tiver interesse, eu posso também deixar o Instagram dela aqui para vocês acompanhar. E ela diz o seguinte, que essa médica fala? Ela fala que a Covid-19, essa doença tem 3 fases. 1, 2, 3. A primeira fase, que ela considera que é a fase de replicação viral, que é o início, desde o momento que você contrai o vírus, até por volta de 5 a 7 dias. Ou seja, replicação porque o vírus está multiplicando muito rápido no meu organismo. Eu vou ter os sinais de febre, cefaleia, aquelas sintomas digestivos, diarreia, anosmia, digeusia. São problemas, os sintomas iniciais, tosse. Então, o meu organismo vai dar algumas manifestações clínicas da presença do vírus no meu organismo. Então, essa primeira fase dura de primeiro dia até o 7º dia. Do 7º ao 10º dia, ele chama de segunda fase, que é a fase inflamatória, que é a fase que, quando você fazer um raio-x ou uma tomografia, vai aparecer aquelas manchas no seu pulmão, de vidro fosco. Opacidade significa o quê? Fase inflamatória. Então, primeira fase, fase de replicação viral. Segunda fase, inflamatória. Terceira fase, que ele chama de tempestade de citocina, ou seja, que é a fase mais grave, que o meu organismo já está entrando em uma síndrome respiratória aguda grave, pode ter uma coagulação intravascular disseminada. Então, normalmente essa terceira fase, o paciente já vai necessidade de ventilação mecânica. Beleza, então repetindo. Primeira fase, replicação, que é o início das manifestações clínicas. Segunda fase inflamação. Terceira fase de tempestade das citocinas, que o paciente vai precisar de ventilação. Então, ela preconiza, essa médica, que cada fase eu devo atacar com um grupo de medicamento de drogas específicas. Por exemplo, a primeira fase, a fase de replicação viral, ela preconiza que eu devo utilizar hidroxicloroquina, azitromicina e o clexane. O que é o clexane? É um anticoagulante, porque se percebeu que a Covid está causando muita coagulação nos pacientes. A coagulação ela é perigosa, que ela pode gerar êmbolos e ela pode levar várias consequências para o paciente. Então, na primeira fase, ela está recomendando hidroxicloroquina, azitromicina e clexane. Na segunda fase, ela está recomendando muito o uso de corticoide.
Mas esse corticoide, ele deve ser feito em pulsos, que a gente chama de pulsoterapia. O que isso significa? O médico vai dar para o paciente, isso é feito de maneira injetável, não é comprimido, um pulso, uma dose cavalar de corticoide, que é o metilprednisolona, tipo 250 miligramas no primeiro dia, depois 80 e mais 80, para tentar baixar essa inflamação, porque a gente sabe que os corticoides têm um efeito bastante inflamatório, imunomodulador, que baixa drasticamente a inflamação desse paciente. E na terceira fase, que é a fase de tempestade de citocina, ela recomenda que já o paciente está ficando grave, está entrando já em hipóxica, já rebaixando o nível de consciência, a ventilação mecânica. Então, esse protocolo dela, como eu falei para vocês, ainda não é nível de evidência A, é nível de evidência C, ou seja, é baseado no conhecimento de médicos espanhóis que elaboraram um protocolo baseado no conhecimento que eles têm de 2 a 3 meses de tratamento para a Covid-19. Ainda não ou seja, um uso bastante recomendado pelas revistas, tal, que teve artigo de meta-análise, ainda não tem isso. Então, isso é um conhecimento baseado em opiniões de especialistas. Beleza, galera? Então, era isso que eu queria falar com vocês. Deixa eu ver se mais alguma coisa. Não, era basicamente isso. E um último detalhe. Os corticoides, é muito importante deixar claro para vocês aqui que a recomendação dela é para pulsoterapia, que é o corticoide injetável. Então, não é recomendável usar corticoide profilático em casa, tipo, por exemplo, prednisona, prednisolona em casa, porque você pode camuflar, esse paciente pode não sentir os sintomas da doença no início e depois vir desenvolver só um quadro grave. Então, não é recomendável fazer corticoide em casa. O recomendável é o quê? Se tiver de ser feito, é na segunda fase da doença. Quem vai determinar essa segunda fase é o médico, depois de conversar com você, de acordar com você. Então, não use corticoide em casa, porque isso é muito perigoso, que pode camuflar os sintomas e você ter a doença e não ter manifestação clínica e depois partir direto para o estado mais grave. Então, era basicamente isso, galera. Valeu por ter assistido o vídeo até o final e não se esqueça de se inscrever no canal.